Olá, bem-vindo ao canal. Você já ouviu falar na profecia das 70 semanas? Você sabia que mais de 500 anos antes de Jesus nascer e iniciar o seu ministério nesta terra, já se poderia saber a data do início do ministério do Messias? Pois esse é o assunto do vídeo e você vai gostar de saber desta profecia que se encontra no capítulo 9 do livro de Daniel. No ano 605, Nabucodonosor, do Império Neobabilônico, invadiu Jerusalém e levou dali Daniel e seus 3 companheiros. Eram jovens, adolescentes ainda. Ao chegarem em Babilônia, eles foram levados para estudar na, Universidade de Babilônia. E eles se tornaram então os sábios, um dos sábios de Babilônia, Daniel e seus 3 companheiros. Num determinado momento, Daniel interpretou um sonho, recordou e interpretou um sonho de Nabucodonosor, aquele sonho da estátua, onde Daniel revelou que aquela estátua que tinha a cabeça de ouro, os braços e o peito de prata, o colo de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro e ferro, Daniel disse para o rei que este sonho significava uma sucessão de impérios que haveriam de surgir depois de Babilônia. 70 anos depois, Daniel já deveria contar com quase 90 anos, ele teve uma visão, e nessa visão foi apresentado a ele um período de tempo de 2.300 dias. E também foi dito a Daniel que aquela profecia de 2.300 dias era para um tempo muito distante. Daniel então se desesperou porque ele achava que naquela profecia seria dito a ele sobre a libertação do povo, dos judeus ali de Babilônia. Então Daniel passou a orar a Deus. Ele disse para Deus o seguinte: olha, olhando o livro de Jeremias, eu percebo que ele disse que o cativeiro duraria 70 anos. Nós já estamos no final dos 70 anos. E o que é que vai acontecer? Então, depois de uma longa oração, Daniel recebe de Deus a revelação de uma outra profecia, a profecia das 70 semanas. E essa profecia era a profecia que tratava sobre os judeus a partir daquele momento, os judeus na história a partir daquele momento. Eu leio lá em Daniel 9, versículos 21 e 22 o seguinte: falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Pois bem, então agora se inicia na narrativa do livro de Daniel a profecia das 70 semanas. Eu vou ler o texto para que a gente possa se inteirar dos termos desta profecia. No princípio das tuas súplicas, o homem Gabriel, como ele diz para ele, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E a profecia prossegue. Depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará.
E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra e desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Muito bem, esse é o texto. E nós vamos agora compreender o que esse texto diz e vamos fazer uma descoberta sensacional nas profecias bíblicas. Como eu disse, há um desafio aqui nessa profecia, porque a profecia diz o tempo certo do início do ministério de Jesus Cristo. Nós estamos pensando numa profecia que foi dada no século V a.C. E, portanto, esta profecia ela vai ter o cumprimento, segundo se afirma, no ano 27 da nossa era. Como é que eu posso entender e descobrir isso? Há dois pontos que nós teremos que abordar aqui antes de voltarmos à profecia. O primeiro ponto é o princípio dia-ano. Esse é um princípio de interpretação de profecias apocalípticas. Na Bíblia nós temos profecias clássicas que são aquelas condicionais. Há algumas diferenças entre essas profecias, mas as clássicas são condicionais. Então elas poderiam ocorrer ou não dependendo da reação do ser humano, dependendo da reação para quem a profecia se destinava e a quem ela foi revelada. Então, se você fizer isso, vai acontecer aquilo. É uma profecia, são as profecias condicionais, as profecias chamadas clássicas. Mas nós temos na Bíblia profecias apocalípticas. Os dois principais livros de profecias apocalípticas são os livros de Daniel e o livro do Apocalipse. Mas em outras partes da Bíblia, nós vamos encontrar também profecias com essas características. Em São Mateus 24, Jesus profere aquele sermão que é conhecido como o pequeno Apocalipse, quando ele fala dos sinais da destruição de Jerusalém e dos sinais do fim do mundo. Então, o princípio do dia-ano é um princípio adotado pela corrente historicista de interpretação de profecias apocalípticas, de profecias bíblicas com essas características. Pois bem, o princípio dia-ano é um princípio de interpretação nas profecias de tempo. Então, nas profecias apocalípticas, eu vou encontrar algumas delas que dizem tempo. Por exemplo, ali no capítulo 2 de Apocalipse, nós temos uma profecia de tempo, de 10 dias. Eu tenho em vários lugares no livro de Daniel e Apocalipse um período que ele é identificado de 3 formas. Ele é identificado como 1260 dias, como 42 meses e como um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, como eu posso descobrir quanto tempo de verdade essa profecia está dizendo? No nosso caso aqui, nós temos uma profecia de 70 semanas. Ora, se eu tenho uma profecia de 70 semanas, é uma profecia de tempo. Como é que eu vou solucionar o problema? Então, o princípio dia-ano do método historicista me diz o seguinte: cada dia da profecia equivale a um ano que nós vivemos nessa terra. Então, se eu tenho uma profecia de 70 semanas e eu descubro que 70 semanas, em 70 semanas eu tenho 490 dias e que um dia profético é igual a um ano, princípio dia-ano, eu sei então agora que esta profecia das 70 semanas ela equivale a um período de tempo de 490 anos. Esse princípio dia-ano, ele é encontrado dentro da própria Bíblia. Quando Deus está falando com o seu povo, ele já sugere esse princípio. Lá em Números 14:34,
Deus está dizendo para eles o seguinte: segundo o número de dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Em Ezequiel 4:7, para o profeta Ezequiel, que foi um profeta do tempo do exílio, Deus repete a mesma regra. 40 dias te dei, diz ele, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Então nós temos aqui que cada dia em profecia apocalíptica equivale a um ano na concretização desta profecia. Então, se eu tenho 7 semanas, que é o primeiro período, então aí nós lemos o texto, nós temos 3 períodos. Ali é dito que seriam 7 semanas, mais 62 semanas e mais uma semana. Somadas estas semanas, nós teríamos 70 semanas. 7 semanas, cada semana com um dia, eu tenho 49 dias. Então eu tenho 49 dias proféticos, que é igual a 49 anos. Depois nós temos aquele período de 62 semanas, 434 dias. 434 dias proféticos, eu tenho então um período de 434 anos. E a última semana, de 7 dias, com 7 dias proféticos, eu tenho um período de 7 anos. Então agora você entendeu perfeitamente do que se trata esse período, esse método, esse princípio de interpretação de profecias apocalípticas. Nós vamos então agora interpretar uma profecia de 490 anos. Pois bem, eu digo e vejo pela profecia que o início do ministério público de Jesus se daria e se deu no ano 27 da nossa era. Agora você pode perguntar, mas se Jesus tinha 30 anos quando iniciou seu ministério, como é que você diz que o início do ministério dele no ano de 27 da nossa era? Então nós vamos ter que estudar uma outra questão, que é a questão do nosso calendário, o calendário gregoriano e o calendário juliano, que vai na mesma linha. Como é que isso ocorreu no ano 27? Não é? Se eu tenho já em mente que a profecia fala do ungido, se eu tenho em mente que a profecia diz que ao iniciar a primeira semana ele estaria presente, que no meio da semana ele seria morto, eu tenho então condições de pegar a profecia e olhar para o passado, descobrir a data em que ela se inicia. Mas a profecia, no caso aqui, ela diz a data em que se inicia. Seria no decreto que ordenou a reconstrução de Jerusalém. Nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Mas antes, vamos estudar um pouquinho sobre o nosso calendário. Porque Jesus não nasceu no ano 1 da era cristã. Portanto, Jesus, no ano 27, ele já tinha mais do que 27 anos. Então vejamos. No tempo de Jesus, o calendário que estava em vigor e que era o corrente, era o calendário que levava em conta o ano da fundação de Roma, Ab Urbi Condita. Mas no sexto século, existiu Dionísio o Exíguo, que era um monge, e esse monge, no ano 525, ele decidiu que o número 1 seria o nascimento de Jesus. Então agora ele buscou estabelecer um novo calendário, tomando por base o ano do nascimento de Jesus Cristo. Ocorre que Dionísio errou no cálculo inicial que ele fez. Para que Dionísio descobrisse qual foi o ano do nascimento de Jesus Cristo, e ele nesse caso ele dataria esse ano como sendo
o primeiro ano da era cristã, ele usou o calendário romano, Ab Urbi Condita, que era o ano da fundação de Roma. Dionísio fez a soma dos períodos, dos reinados de Roma, de todos os imperadores, ele foi fazendo a soma historicamente e dizendo que Jesus nasceu 27 anos após a posse do imperador Augusto. Então Dionísio fez toda aquela soma e pela própria Bíblia e por outras fontes é possível saber que quando foi que Jesus nasceu em termos de imperador, e ele disse, olha, 27 anos depois da posse de Augusto, Jesus nasceu. Então, Dionísio fixou a data do nascimento de Jesus Cristo em 753 da fundação de Roma. Essa data, 753, estaria errado? Estava. Dionísio de fato errou. Na verdade, Dionísio se esqueceu de um período de 4 anos. Ele não contou o período de 4 anos no qual o imperador Augusto governou com o nome que ele tinha, que não era um nome nobiliárquico, que era Otávio. O professor Otton Winter, da Universidade Estadual Paulista, e eu estou me socorrendo aqui de fontes extra-religiosas, extra-bíblicas, para a gente poder dar mais credibilidade ao vídeo, ele diz o seguinte na revista super interessante da editora Abril, do ano 2000. Ele provavelmente deixou de contar um período de 4 anos durante o qual o imperador Augusto governou com seu nome de batismo, Otávio, entre 27 e 31 a.C. Explica o astrônomo e matemático Otto Winter, da Universidade Estadual Paulista, autor do livro Fim de Milênio. Na revista Galileu, eu encontro o seguinte trecho que vai também me situar ou me explicar essa questão do erro de datação, do erro de Dionísio. Porém, Dionísio esqueceu de levar algumas coisas em consideração. O Evangelho de Mateus afirma que Jesus nasceu no tempo de Herodes, o Grande, que morreu em 4 a.C. Então aqui já está a chave para entendermos que Jesus não nasceu no ano 1 da nossa era, da era cristã. Porque se Jesus nasceu no tempo de Herodes o Grande, então nós temos que Jesus teria que ter nascido pelo menos no ano 4 a.C. E isso foi escrito por David Duncan em seu livro Calendar Humanities Epic Study. Um nome em inglês aqui longo. Portanto, o nascimento de Cristo deve ter ocorrido antes dessa data. Outros evangelhos e fontes históricas sugerem datas que variam entre 7 a.C. a 7 depois de Cristo, embora a maioria dos historiadores aceitem 4 a.C. Isso significa que no ano de 1996 foi provavelmente o verdadeiro ano 2000 no calendário Anno Domini de Dionísio. Então, nós temos aqui fixada a data do nascimento de Cristo no ano 4 a.C. Ocorre que há um outro detalhe importante para nós estudarmos essa profecia. Não existe ano zero na passagem no início da nossa era. O ano zero não é usado no calendário gregoriano e nem no seu predecessor, o calendário juliano. A contagem dos anos assemelha-se à ordem dos números inteiros, com a exceção de que não existiu um ano zero, pelo que no ano 1 a.C. foi imediatamente sucedido pelo ano 1 depois de Cristo. Então nós não tivemos aquilo que se poderia esperar, 1 a.C., o ano 0 e depois o ano 1 depois de Cristo. Esse ano 0 não existiu. Eu pus aqui nesse slide um diagrama num período de 30 anos. Ora, Jesus então nasce no ano 4 a.C.
Eu coloquei aí a setinha. E no ano 1 antes de Cristo, então, Jesus teria completado 3 anos. 4 para 3, 1. 3 para 2, 2. 2 para 1, 1. Então nós teríamos Jesus com 3 anos no ano 1 antes de Cristo. Então eu continuo e conto 12 anos quando Jesus esteve no templo. E eu vou encontrar Jesus no templo no ano 9 depois de Cristo, e não no ano 12, como poderia se esperar. E no ano 27 depois de Cristo é que nós temos aqui o ano do batismo. E Jesus se batiza no ano 27 da era cristã, mas com 30 anos. Ora, se Jesus foi batizado com 30 anos no ano 27, e se nós temos a consciência de que ele exerceu seu ministério na terra por cerca de 3 anos e meio, e que o calendário judaico não é o mesmo calendário nosso, cristão, nós vamos encontrar que 3 anos e meio depois do seu ministério, Jesus é morto crucificado, cumprindo-se assim a passagem, a profecia que está lá no livro de Daniel. No ano 34, então, nós teríamos o final dessa última semana com um acontecimento significativo. Voltando ao texto de Daniel, o que eu encontro lá? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então nós temos que o início do ministério de Jesus se daria 483 anos depois do decreto da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. E quando é que sai esse decreto? Se nós temos uma data final para que nós pudéssemos dizer, olha, foi realmente no ano 27, eu tenho que ter algum fato para que marque a data inicial. E a data inicial tem um nome, é um decreto para restaurar e para edificar Jerusalém. Então vamos buscar agora a data em que esse decreto efetivamente ocorreu. O povo de Deus, estava cativo em Babilônia. Foram para o cativeiro pelas mãos dos neobabilônicos, Nabucodonosor. Passado um bom período da profecia de Jeremias, de 70 anos, o que ocorreu? Os medo-persas venceram o Império Neobabilônico e assim Ciro se tornou o grande imperador general daquele que foi conhecido como o Império Medo-Persa. No ano 538/537, nós não podemos estabelecer aqui, devido à diferença do calendário judaico e o cristão, saiu o primeiro decreto. Eu encontro esse decreto no livro de Esdras, capítulo 1, versículos 1 a 4. Esdras, ele foi um escrivão e uma pessoa que liderou o povo no retorno para Jerusalém. Esse decreto não se referia, como obrigatoriamente deveria se referir pela profecia de Daniel, à reconstrução de Jerusalém, como eu leio lá, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então esse decreto, na verdade, de Ciro, ele só vai se referir à reconstrução do templo. Alguns anos depois, no ano 519, já o imperador Dario I, também medo-persa, vai estabelecer um outro decreto. Esse decreto eu encontro em Esdras, capítulo 6, versículos 1 a 12. Mas, como o primeiro decreto, esse também se referia à reconstrução do templo. Finalmente, eu tenho um decreto de Artaxerxes I, do ano 457.
E esse decreto, efetivamente, ele trata da reconstrução de Jerusalém. E eu posso ler isso em Esdras, no capítulo 7, versículo 7 a 28, e no capítulo 9, versículo 9, do livro de Esdras. Nós ainda vemos mais um decreto logo no início do livro de Neemias, porém, esse decreto foi para uma providência que dava continuidade não propriamente à reconstrução da cidade, mas aos reparos, aos danos que foram causados nesse período de tempo, e que Neemias cumpriu com um pouco mais de 50 dias, ele resolveu o problema. Não é um decreto determinante nessa questão profética. Então, feito isso, eu estabeleço que o ano do início da profecia das 70 semanas, ou seja, dos 490 anos, se inicia em 457 a.C. Nós temos na profecia um primeiro período de 7 semanas, ou seja, 49 dias, que equivale a 49 anos. O final, então, desses 49 anos vai dar em 408 a.C., quando foi finalizada a reconstrução da cidade. Essa data não há, de fato, documentos históricos detalhados que possam comprovar que em 408 foi encerrada a reconstrução de Jerusalém. Porém, nós sabemos que nessas proximidades, evidentemente, cremos que seja 408, mas esse é o único ponto da profecia para o qual ainda não está estabelecida uma documentação histórica no sentido de provarmos que realmente 408 termina a reconstrução da cidade. Depois eu tenho um período de 62 semanas, ou seja, 434 dias. 434 dias são 434 anos em profecias de tempo apocalípticas, segundo a interpretação, usando o método do princípio de ano. Então nós teríamos aí exatamente o ano 27 da era cristã, o ano do batismo de Jesus, o ano em que ele inicia o seu ministério. Você pode ver aqui por esse slide, então, a última semana. São 7 anos. Então, no ano 27, como eu já disse, Jesus Cristo foi batizado. No ano 31, Jesus Cristo é crucificado. E o que ocorre no ano 34? A profecia diz o quê? Quando o anjo disse para Daniel, ele inicia dizendo assim: 70 semanas estão determinadas ou estão cortadas sobre o teu povo. Ou seja, havia um prazo em que o povo judeu seria a nação que representaria Deus na terra, como nação, não como indivíduos. Como indivíduos, qualquer judeu hoje representa Deus nessa terra, mas como nação, então não haveria esse prazo. E o que ocorreu no ano 34 depois de Cristo? Nesse ano, após um discurso muito claro de Estevão era um diácono da igreja, eu encontro isso ali no livro de Atos, após ele demonstrar claramente que os judeus não estavam aceitando o Messias e eles estavam reproduzindo as atitudes dos seus antepassados, aqueles que estavam ali, e Paulo estava no comando, o jovem Saulo, como ele é chamado ali no livro de Atos, estava no comando. Naquele momento, esses judeus retiraram Estevão da cidade e o apedrejaram. Ali, então, nós vemos a conclusão dessa profecia, o final dos 490 anos cortados sobre o povo de Israel, o povo judeu, como uma nação, porque a partir daí, segundo a afirmativa do apóstolo Paulo, a afirmativa bíblica no Novo Testamento,
a igreja cristã passou a ser o povo de Deus na terra, com uma missão de anunciar a segunda vinda do Messias, a segunda vinda de Jesus Cristo. Assim apenas recordando, a profecia das 70 semanas vão indicar datas precisas para o ano 27, o batismo de Jesus, o ano 31, a crucifixão de Jesus, o ano 34, o final do período previsto para o povo judeu com o apedrejamento de Estevão, e temos aí uma profecia matemática dentro da Bíblia. Só que eu gostaria de encerrar o vídeo dizendo o seguinte: essa profecia das 70 semanas que estão determinadas sobre o teu povo, ela na verdade era uma resposta a uma outra profecia que Daniel viu por uma visão no capítulo 8, versículo 14. Ali, o que foi dito? Daniel viu um anjo dizer para outro o seguinte: olha, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Se nós temos que a profecia das 70 semanas, porque quando o anjo chega para Daniel e ele vai falar com Daniel, na verdade, pela leitura muito simples ali do capítulo 9, a gente vê que o anjo veio dar a Daniel a interpretação da profecia dos 2.300 anos, das 2.300 tardes e manhãs, dos 2.300 dias. Então, se essa profecia das 70 semanas, ela é aquela que explica das 2.300 tardes e manhãs e faz parte da profecia das 2.300 tardes e manhãs, eu tenho que, no mesmo ano, na mesma data em que se inicia um período de 490 anos, também se inicia um período de 2.300 anos. Quando eu faço essa conta, eu vou chegar ao tempo de 1844. E mais exato, 22 de outubro de 1844. O que teria ocorrido em 22 de outubro de 1844? Esse é o desafio que eu deixo para você, para que você continue estudando os livros, as profecias bíblicas, especialmente essas de Daniel. Quero deixar aqui um grande abraço a todos, sem antes não se esquecer de pedir que você curta o vídeo. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para a gente dar prosseguimento a esse projeto aqui no YouTube. Um abraço, até o próximo.